Boa noite a todos, boa noite a você que está na sua casa, mais uma vez recebendo esse culto. Nós agradecemos a Deus pela realização, mais um domingo na presença do Senhor. Queremos agradecer porque você está participando e gostaríamos de pedir para que você compartilhe esse link com alguma outra pessoa do seu convívio, algum outro familiar, para que essa pessoa também seja abençoada. Lembrando que esse culto é oferecido pela Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam. Se você puder dar um like, compartilhar, será muito bom para nós, para a ajuda do nosso canal. Compartilhe, amém? Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E desde já eu gostaria de pedir para que o nosso irmão Wanderson nos ajude com o hino de número 579. Esse que pode ser acompanhado no Inário Batista. E logo na sequência, o nosso irmão Luciano estará nos levando a primeira palavra de oração. Grandioso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Senhor,
queremos te clamar, ó Pai, por este culto, por tudo que tem acontecido aqui e vai acontecer, Senhor. Nós te suplicamos, ó Pai, as tuas bênçãos, especialmente para o pregador, ó Deus, o pastor João Amador, a tua palavra, Pai, que há de entrar em diversas casas, milhares de casas, ó Senhor, que possa achar guarida nos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, se você tem a possibilidade, tem uma Bíblia em mãos, eu peço para que você abra em Salmos de número 37. Salmos de número 37, estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 11. Salmos de número 37. Amém? Leiamos então, Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes por causa de fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Amém? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esse versículo é muito conhecido e muito verdadeiro, ele é muito impactante em nossos corações. Que Ele possa fazer morada em seu coração. Amém? Agora será apresentado um número especial pelo nosso coral.
Amém? Pois bem, irmãos, agora os avisos. Lembrando que essa é uma igreja viva, não é o isolamento que irá nos impedir de levar a palavra de Deus, de disseminar o Evangelho. Lembrando que às terças-feiras, todas as terças-feiras, às 20 horas, é feito um estudo nos lares. Este, por enquanto essa pandemia estiver não permitindo que nós possamos sair das nossas casas, você receberá um link também do estudo nos lares, feito pelos irmãos da nossa igreja. Nas quartas-feiras também o culto de oração, este também às 20 horas. Participe, esse é o momento ao qual nos joelhamos para o Senhor, para pedir, para rogar aquilo que nos aflige e também para agradecer. Quinta-feira de manhã temos também um culto realizado pelo pastor João, esse que substitui também o culto de quinta-feira que era realizado na nossa igreja, esse às 9 horas da manhã. Lembrando também, irmãos, que a equipe de casais, ela vem se movimentando, ela vem preparando para nós aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos nossos líderes. E foi dado um tema bem peculiar, um tema bem intrigante, ganhando a batalha e perdendo a guerra. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Este é o tema a qual estamos estudando. Desde ontem já foi dada a primeira aula pelo pastor Alex. Foi realizado ontem, dia 23/5, será no próximo sábado, dia 30/5, e no outro, dia 6/6. Então, irmão, acompanhe com a sua esposa, ou esposa com o seu esposo, faça parte desse grupo, ajude a melhorar o seu casamento. Com certeza é somente com a Bíblia que a Bíblia somente pode fazer isso. Gostaria também de deixar os irmãos a par do jubileu da nossa igreja. Ano que vem, 2021, um ano especial para essa igreja em Jardim Miriam, a qual estaremos completando 50 anos aqui nesse local, como igreja distribuindo o Evangelho. E os irmãos agora vão acompanhar um vídeo, a qual explica bem um pouco do jubileu. E participe também da logomarca, mande a sua logomarca, vocês vão ver todos os detalhes neste vídeo agora. Olá! Você sabia que no ano de 2021 a nossa igreja completará 50 anos? E para comemorarmos com grande festejo, teremos o nosso jubileu. Você aí, sabe o que é jubileu? O jubileu ocorre lá em Levítico 25, 12 e 13, que nos diz o seguinte: porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua posse. De 7 em 7 anos, a terra devia descansar, e após uma sequência de 7 anos sabáticos no 50º ano do jubileu. Ano esse em que os escravos eram libertos, as terras devolvidas aos seus donos e todas as dívidas eram canceladas. Com isso, o povo de Deus festejava com muito júbilo este ano tão importante e único. Jubileu ocorre somente uma vez e conta a grande história de um povo. E agora, vamos contar a da família da PIB Jardim Miriam. E buscando iniciar essa comemoração desde já, nós decidimos lançar um desafio para você, membro e aluno da EBD. Queremos que você participe desse momento de grande bênção para nós. Para participar é fácil. Com base nas normas do concurso, o inscrito deverá criar uma logomarca para o nosso jubileu. Essa logomarca deverá conter o nome, Jubileu 50 anos, o ano de fundação e de comemoração, 1971 e 2021, nome da igreja, Primeira Igreja Batista Bíblica em Jardim Miriam. Queremos que você faça parte desse momento. Chegou a sua hora de participar. O vencedor será premiado com um kit com a sua logomarca estampada em uma linda camiseta, uma caneca, uma caneta e um adesivo. Envie sua logo para o e-mail concursojubileujm@gmail.com ou para o WhatsApp de número 98694-6182. O vencedor será divulgado no dia 14/6 de 2020. E pensando em ajudá-lo, prorrogamos a data para o dia 7 de junho. Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail concursojubileujm@gmail.com. Você não vai ficar fora dessa, né?
Contamos com sua participação. Até mais! Amém, irmãos? Vamos limitar aqui um pouco a participação dos irmãos. De 0 até 187 anos você está livre para participar desse projeto Jubileu. Então, irmão, se você tem um pouco de dificuldade no manuseio, em fazer uma logomarca, é bem simples. Se você tem um neto, um filho, um sobrinho, enfim, alguém que tenha um pouco de habilidade em mexer com o computador, peça para que essa pessoa te ajude, para que você participe também. Não se sinta excluído. Faça parte desse grande ministério. Lembrando que essa logomarca será eternizada na vida dessa igreja. Será usada no ano que vem e nos outros anos, e ficará registrado também na história dessa igreja. Pois bem, irmãos, agora eu peço para que o pastor João venha aqui e faça aquela oração que já é comum em nossa igreja, oração intercessora. Não esqueça dos casais da igreja, não esqueça dos missionários da igreja, não esqueça de pedir por você também. Creio que cada um de nós tem um pedido especial para fazer. Amém? Boa noite. Estamos ainda vivendo esta agonia Covid-19, esperando em Deus que Ele possa agir. Porque quando Deus age, quem pode impedir? Em Cristo nós somos a força, a solução e a bênção para este mundo, infelizmente, é totalmente destruído. Mas Cristo pode nos reconstruir. Neste momento nós gostaríamos de estarmos lembrando dos nossos queridos irmãos que já estão recebendo a visita do Covid-19, tá, de coronavírus, e estão se tratando, muitos deles em casa. Nossa irmã Bruna, Vilas Boas, está contaminada, mas está bem, está vencendo a batalha. Também o filho da irmã Dalva, o Zezinho, que já passou por esta igreja, ele também está contaminado, mas, segundo o que eu soube, ele já está vencendo a batalha. Também a nossa irmã Marta, filha da irmã Josefa. Nossa irmã trabalha na área de saúde, está infectada com corona, mas está se cuidando em casa. Ore por ela e por todos eles. Também o filho da irmã Valdirene, que também foi contaminado. Vamos estar orando, clamando a Deus por ele. Hoje partiu para a eternidade um tio da minha esposa, o seu José, um senhor já de bastante idade, e não morreu do coronavírus, não. Ou, aliás, foi contaminado pelo seu próprio filho, que estava contaminado e passou para ele. Então, os cuidados devem ser total. Não saia de casa, só deixe que eu saia. Mas ninguém sai de casa, tá? Todos fiquem em casa, tá bom? Brincadeira. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos clamar a Deus, acima de tudo, até agora o Senhor tem nos protegido, não é verdade? Até agora, nenhum familiar da nossa igreja foi dizimado por este vírus, por esta praga que veio ao mundo. Daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Mas vamos continuar orando pela nossa igreja, vamos obedecer às orientações médicas e vamos cuidar, porque isso é apenas um sinalzinho do que vai acontecer daqui para frente. Portanto, meus amigos, irmãos em Cristo, estejamos preparados para clamar ao Senhor e viver uma vida que glorifique ao Senhor. Hoje estive visitando 2 famílias, lá em São Bernardo do Campo.
minha querida irmã, que passou por uma cirurgia muito delicada, e graças a Deus está bem, está se recuperando, está andando normalmente, mas carece das nossas orações. E também a sua filha, minha sobrinha, seu esposo, que são membros dessa igreja, irmão Fabiano e Elizabeth, vamos estar orando para aquela família. Estão firmes, prometeram que depois desta pandemia, desta quarentena, eles estarão nos abençoando com a sua presença, agradecendo ao Senhor Deus aqui em nossa igreja. Vamos estar orando pelos crentes, em geral, pelas famílias. Não desanima, meu irmão. Deus está conosco. A promessa do Senhor é que Ele não nos abandonará, em nenhum momento e por nenhuma circunstância. Somos seus filhos, agradecidos a Ele pela salvação que temos na pessoa de Jesus Cristo, e vamos continuar firme até a última gota de sangue. É isso que Ele quer de cada valente, cada servo que foi remido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Se você tem um pedido de oração no lugar onde você está, na sua casa, faça um sinal para Deus. Senhor, eu tenho um pedido de oração. Tu sabe que eu preciso da tua misericórdia. O Senhor Deus está vendo sua mão levantada, tá bom? Agora baixe sua cabeça, feche os seus olhos, coração nos céus, vamos falar com o nosso Pai. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, alegres, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Peço, meu Deus, por essas pessoas que nós mencionamos, que estão aí confinadas dentro de suas casas, tratando, ó Deus, desta enfermidade que tem assolado o mundo inteiro. Nós clamamos, meu Deus, que nesta pandemia, o teu povo, aqueles santos do Senhor, que foram lavados pelo sangue de Cristo, que o Senhor venha estar com cada um deles, dando a força e a ciência, ó Deus, possa ser usada, mas acima de tudo, o teu poder, a tua misericórdia, possa estar sanando e sarando a cada corpo dos teus filhos que estão enfermos. Oramos, ó Deus, pela irmã Marta, pelo Zezinho, pela Bruna, pela aquela família lutada. Oramos pela minha irmã, Deus, que passou por aquela cirurgia. Te agradeço pela bênção dela estar totalmente recuperada. E pelos demais irmãos, ó Pai, que ainda se encontra enfermo. Filho da irmã Valderice, ó Deus, visita aquele jovem, toca no seu coração, que ele venha entregar aquela vida a Jesus Cristo. Pai amado, os demais que nós não lembramos, o Senhor sabe de cada um. Eu entrego nas tuas mãos e peço, meu Deus, o teu grande cuidado, o teu divino amor por esses amados irmãos. Abençoa as mãos que foram levantadas, as pessoas que estão nos seus lares, que possam, ó Deus, estar neste momento conectada com o Senhor, para que as suas orações sejam respondidas segundo a tua vontade. Abençoa esse culto, meu Deus, que essa palavra ela possa atingir os corações daqueles que estão apavorados, estão com medo, estão sofrendo nos hospitais. Visita cada lar, a cada leito, ajudando, ó Deus, que aqueles que não têm Jesus, seja um momento de reflexão e que possam entregar essas vidas a Jesus Cristo. E aqueles que já são crentes, confiados no Senhor, que se for a tua vontade, todos vão sair ilesos, curados pela a tua mão, pelo teu poder. Pai, tem misericórdia dos nossos políticos, nossos governadores, presidente. Meu Deus, dai a esses homens a iluminação para dirigir esta grande nação. Este povo sofredor, mas esse povo que confia no Senhor. Seja qual for a sua crença, mas eles possam obedecer ao Senhor, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Salva, Deus, o nosso Brasil. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pois bem, irmãos, também devemos nos lembrar dos nossos missionários que estão no campo. Estamos mantendo contato com eles. Esse foi um desafio dado pela IBD. Cada sala tem um representante, a qual eles podem se comunicar e trazer notícias do campo. Hoje está conosco a nossa irmã Cecília, que estará subindo e nos passará algumas informações concernentes ao missionário. Boa noite, igreja. Eu estou aqui hoje representando a classe da IBD Estrela d'Alva, as crianças de 7 e 8 anos. Nós trabalhamos com 2 missionários na classe, o pastor Saul e o pastor Vanderlei Lopes. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o pastor Vanderlei. Ele nos enviou um vídeo contando um pouquinho sobre o trabalho dele ali no Amazonas, e a igreja vai estar vindo agora. É um prazer para nós entrar em contato com os irmãos, mandar algumas informações do nosso trabalho. Eu sempre digo que é um privilégio servir ao Senhor e trabalhar na obra do Senhor. Nós aproveitamos para agradecer a todos vocês que têm orado por nós, que têm contribuído com o nosso ministério durante esses anos em que nós nos encontramos no campo missionário. As necessidades realmente são grandes, há muito trabalho a ser feito, precisamos de mais pessoas que se juntem a nós. Atualmente nós estamos aqui na base do setor oeste da Missão Novas Tribos do Brasil, em Manaus, com algumas atividades em que, desta maneira, disponibilizamos que os nossos colegas que estão na aldeia tenham uma facilidade maior de estar aprendendo a língua, cultura do povo, para poder lhes ensinar a palavra de Deus. E durante esse período em que nós nos encontramos aqui, tanto eu e a Dilma, nós fazemos trabalhos diversos, onde temos procurado atender os nossos colegas, como fazer as suas compras, cuidar das suas correspondências, ajudando na área de saúde, enfim, tudo que for necessário para que eles tenham essa mobilidade, para estar tranquilos, ensinando a palavra de Deus. Aqui em Manaus nós aproveitamos para fazer outras atividades. A Dilma continua animado no seu projeto, que é o projeto ABCD, onde ela tem trabalhado com algumas mulheres voluntárias nos hospitais de Manaus, no Hospital FECECOM, que é o Hospital do Câncer. Atualmente ela tem feito o trabalho de musicaterapia, onde tem estado ali às segundas-feiras, levando consolo àqueles que ali se encontram através da música. Não é fácil, é um trabalho difícil, mas a alegria daqueles que ali se encontram em ouvir a palavra de Deus através da música tem sido realmente uma grande bênção. E alguns deles também têm conhecido a Jesus como Salvador, mesmo nessa situação difícil. Também nos hospitais, ou seja, o Hospital da Criança, ou Pronto-Socorro Platão Araújo também, que está bem no extremo leste de Manaus. Também ali, ela tem sido convidada, se pudesse passar o dia todo, todos os dias ali, ela teria a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Durante esses anos, esses 15 anos do projeto ABCD, muitas Bíblias, muitos exemplares da palavra de Deus foram distribuídas. Centenas de pessoas têm aceito a Jesus como Salvador. Tem sido realmente uma experiência diferente nesta área, mas realmente gratificante em poder levar Jesus até essas pessoas. Também ela tem ajudado em algumas igrejas, participado de palestras para senhoras, enfim, as atividades são grandiosas. E comigo também não tem sido diferente. Quando possível temos viajado, visitado alguns trabalhos em algumas aldeias, e também temos, mesmo diante de tudo isto, também nós temos aqui, além de ajudar os nossos colegas, nós temos pregado em várias igrejas, feito conferências missionárias,
Nós temos pregado em acampamentos de jovens desafiados, e com isso nós temos visto pessoas se decidindo para a obra missionária também. Então isto faz com que nós continuemos animados, ensinando a palavra de Deus no Instituto Batista Bíblico da Zona Leste de Manaus. Também há um tempo atrás nós estávamos ajudando no Seminário Hebron e também do Batista da Fé aqui em Manaus. Então, realmente as atividades são intensas, mas Deus tem nos abençoado, tem nos fortalecido a cada dia para permanecer firme. Nós queremos agradecer a igreja ou as igrejas que têm orado por nós, que têm contribuído com o nosso ministério, que têm nos acompanhado durante esses 37 anos no campo missionário. Pedimos que Deus continue abençoando vocês, continue dando a visão missionária, para que vocês fiquem firmes, animados também, realizando o trabalho do Senhor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Com este verso desafiante, eu quero deixar o meu abraço, mais uma vez o meu agradecimento. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos continuar firme, olhando para a cruz do Calvário a cada dia das nossas vidas. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Em contato com o pastor durante essa semana, ele está atualmente aqui em São Paulo por um tratamento médico. Ele esteve no hospital essa semana para retirada de catéter, que ele estava nos rins. Então, ele pede para agradecer a igreja, as orações, e pede que os irmãos continuem orando pela vida dele, pela saúde e pelo ministério dele ali em Manaus. Que Deus os abençoe. Amém. Deus possa nos abençoar para que possamos também ajudar esses irmãos. Esse é o momento ao qual podemos recolher as nossas ofertas. Se você tem o seu porta-ofertas na sua casa, coloque. Se não, você recebe um informativo com a conta de missões. Se você tiver também a possibilidade, deposite a sua oferta ali. Deus com certeza está nos abençoando, Ele está nos guardando e Ele está nos permitindo que nós possamos também ajudar esses irmãos que ali estão no campo. Amém? Gostaria de pedir para que o nosso irmão Wanderson nos ajude com esse hino, o hino de número 438 do Inário Batista.
Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela permissão que o Senhor nos dá de contribuir, ó Pai, com a sua tão grande obra, ó Pai. Oferta, ó Pai, sim, é necessário para os missionários, mas a sua proteção, ó Pai, é sobre tudo. Também sobre nós, ó Pai, te pedimos, Senhor. Esteja com esses homens, ó Pai, essas mulheres que dedicam toda a sua vida, ó Pai, largam tudo o que têm, seus planos, seus desejos, para viver aquilo que o Senhor colocou no coração deles, ó Pai. Muito obrigado por cada um dos missionários da nossa igreja, ó Pai. Obrigado por cada um dos missionários de outras igrejas, ó Pai. Obrigado por essas pessoas que entregam tudo o que têm, ó Pai, em prol do Evangelho, Pai. Te agradecemos pelo pastor Vanderlei, pela irmã Dilma, ó Pai. Esteja com cada um deles, pelas necessidades ali do campo, ó Pai, que o Senhor possa levar essa oferta, ó Pai, a eles, para que sejam supridas, ó Pai, algumas das suas necessidades, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está com eles em todos os momentos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja, ela se lembra, ó Pai, ela ama missões, ó Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, por cada um dos irmãos que aqui ofertaram também, ó Pai, nesse momento, que o Senhor, ó Pai, possa retribuir a cada um deles, ó Pai, de acordo com a sua vontade, Senhor. Muito obrigado pelas misericórdias que o Senhor tem sobre nós, ó Pai. Te pedimos perdão por tantas falhas, ó Pai, tantos pecados que temos, mas confiamos tudo, ó Pai, em suas mãos. Em nome santo de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Pois bem, irmãos, agora, momento tão esperado, o momento da palavra. Passo para o pastor João, que essa noite tem a incumbência de trazê-la. Mais uma vez, boa noite, é um prazer muito grande estar com os amados irmãos, esperando em Deus que possamos abençoá-los mais do que você já é. Se você é um crente, não tem de que reclamar. Se você ainda não é crente, não é culpa de Deus você não ser abençoado. A culpa é a falta de uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Gostaria de falar sobre um assunto que está sendo muito atuante neste momento de pandemia que nós vivemos. Neste momento de medo, de pavor que a imprensa joga em nossos mentes, nossos corações. Vou falar sobre a volta de Cristo. É o assunto que mais se tem rodado na mídia, este momento. Há aquela pergunta, aquela interrogação, é a vontade de Deus? É um castigo de Deus este vírus que está amedrontando e dizimando grande parte do nosso mundo, nosso planeta, matando centenas de milhares de pessoas? É Deus que mandou? É o fim do mundo? É a volta de Jesus? Acompanhe, eu convido para que faça um passeio comigo dentro da palavra de Deus. O que eu vou falar não é interpretação minha. Não teria esta habilidade nem capacidade para estar inventando coisas a respeito dos céus. Mas o Senhor Deus não nos deixa sem nenhuma luz em relação a todos os acontecimentos que vai preceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Cristo vai voltar a este mundo? Lembro-me de uma certa ironia de um indivíduo que postou dizendo: se Cristo voltasse novamente ao mundo, o povo iria matá-lo novamente. Só que o Senhor Jesus Cristo não vai vir como Messias, ele vai vir como Rei dos Reis. A Bíblia diz que ele vem com todo o poder.
e todo joelho se dobrarão, inclusive aquela pessoa que postou isto em um certo aviso. Volta de Cristo. O que é e quando acontecerá? Abra sua Bíblia e comece aqui na grande caminhada que nós vamos fazer nesses minutos a respeito deste assunto tão palpitante. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ver os 3 primeiros versículos deste Evangelho. Evangelho do apóstolo João, o segundo apóstolo João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Você já tem aí? Acompanhe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, dizia o Senhor Jesus Cristo na descrição aqui do apóstolo. Versículo 2. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Aí vem o versículo 3, uma suposição. E se eu for, Jesus foi? E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Oremos. Nosso Deus, estamos aqui como instrumento para transmitir a Tua palavra a esse povo que nos ouve e nos assiste. Peço, meu Deus, que não permita a interpretação humana, mas que ela seja totalmente do Espírito Santo. Apenas usa o Teu humilde servo para abençoar este povo. Povo este que hoje vive assustado, com tantas notícias ruins, com tantos apavoramento, que chega a ponto de alguém morrer apenas pela a pressão do desespero. Eu peço, meu Deus, que nos use para acalentar com a Tua palavra aqueles que esperam a Tua volta. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Volta de Cristo. O que se entende sobre este assunto é um período de vários acontecimentos. Um período que muitas coisas irão acontecer e que até mesmo aqueles que têm profundos conhecimentos da palavra de Deus irão ficar sem resposta. Este período se dá em várias etapas. A primeira etapa deste período da volta de Cristo é o arrebatamento da igreja. Lemos esses 3 versículos que Jesus Cristo prometeu para a sua igreja, para os seus remidos, que ele iria para o céu. Ali em Atos capítulo 1, vamos lá, vamos começar a caminhada da Bíblia. Os versículos de número 10 e o verso 11, o evangelista Lucas, escrevendo este fato, ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Atos: e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, supostamente 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando
para os céus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu viste ir. Promessas, fatos, dito não por teólogo, mas pelos céus. Os céus de Deus registrava esta verdade de que Jesus Cristo vai voltar. Lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 4, o versículos 13 a 18, nós encontramos aqui um relato total do arrebatamento da igreja de Cristo. Paulo aqui ele não falava para aquela igreja a respeito dos acontecimentos, mas ele falava de um acontecimento, o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Glória a Deus por isto. E nós esperamos, e é isto, meu amado irmão, minha amada irmã, serva do Senhor Jesus Cristo, que nos dá esta paz, este descanso, esta confiança e esta razão de não ficar apavorado com os acontecimentos que irão acontecer. Olhe comigo, 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica, ele escrevendo aqui, animando aquela igreja que também passava por uma verdadeira pandemia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os crentes vivos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é as minhas palavras, meu querido. Não é eu, pastor João Amador, mas é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. O crente salvo por Jesus Cristo não tem razão de viver apavorado, de viver medroso, morrendo de medo. Todos nós queremos cuidar. Agora mesmo eu estava bebendo um copo d'água ali, porque é um dos remédios que mata este vírus tão forte, tão poderoso, que morre com sabão e água. Segundo os médicos, eu não sou médico, mas segundo a orientação médica, você deve hidratar bem o corpo, porque mata, impede o vírus. Porque ele se aloja na garganta, e da garganta ele vai para o pulmão, é o que eles ensinam, e aí vem a pneumonia, e a pessoa morre com trombose no pulmão. Então, bebe água. Bebe bastante água aí, enche a barriga de água aí, e deixa o vírus rodar por aí. Nós fazemos isto, por quê? Porque temos que cuidar desse corpo, que nada mais é do que o templo do Espírito Santo. Porém, quando esse corpo se desfizer, Jesus Cristo diz, você tem uma morada lá nos céus. Que quem foi fazer essa morada? Ele, Jesus Cristo, no texto que nós lemos. Eu vou preparar lugar para que onde estiver, estejais vós também. Então, a primeira parte da volta de Jesus nada mais é do que o arrebatamento da igreja. E Jesus Cristo tantas vezes nos chamou a atenção. Se preocupe com a bendita esperança. E a esperança minha de crente em Jesus Cristo não é de ser milionário, como essas
arapucas chamadas de igreja oferecem por aí. Você vai ficar rico, você vai melhorar seu comércio, tudo isso aí é pó, e para o pó voltará. Inclusive o teu corpo, o meu corpo, vão voltar para o pó. Mas aquele espírito que lá, eu gostaria de, não está na minha sermão aqui, mas eu gostaria de ler para os senhores, quando Deus criou o homem. Olha, Gênesis 1, 27 e 28, diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O homem foi criado, este ser animal, para procriar, para dominar, para governar. Mas Deus tinha mais alguma coisa para esse homem. Deus queria que o homem tivesse a partícula dele, Deus. Sabe o que Deus fez? Chamou aquele homem, olha, capítulo 2, versículo 7, de Gênesis. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, a vida abundante, a vida divina, a vida celestial, a vida que Deus queria que eu e você tenhamos. Deus soprou nos seus narizes. Isso é a partícula de Deus. Isto é imortal. Porque Deus é um ser imortal. Deus é eterno. Deus não tem fim. Então o homem foi criado assim. Nenhum outro animal. Você vê, lendo esses 2 capítulos, o irmão vai entender aí a criação de Deus. Até dos répteis, aos peixes do mar, aos animais selvagens, nenhum deles tem esta partícula de Deus. Mas eu e o senhor, a senhora, meu querido ouvinte, tem. E isto volta para Deus. Isto volta para Deus. Porque é de Deus. Por isso, a Bíblia nos ensina claramente que o corpo é pó, e para o pó voltará. Deus diz aqui no capítulo 2, versículo 17, ele disse para Eva e Adão, olha, você não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Todo ser humano, toda crença, todo crédito no mundo inteiro, sabe perfeitamente que Eva desobedeceu, juntamente com seu marido Adão, esta ordem de Deus. E isso se chama o quê? É dado o nome, teologicamente, de pecado. E pecado nada mais é do que desobediência. Deus está dizendo, não faça, e o homem fez. O homem caiu em pecado, foi condenado, foi expulso da presença de Deus. Capítulo 3 de Gênesis, está ali quando descreve que este homem foi expulso. Porém, Deus não o abandonou. E aí mandou Jesus Cristo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este verbo está no presente, tem. Tenha a vida eterna. Essa vida não é deste corpo mortal, meu irmão. Esta vida não é para esse corpo está decretado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Certamente morrerá. Este corpo não vai subir para o céu. Mas aquilo que era de Deus vai, e todos nós, seres humanos, temos o espírito de vida, a vida eterna. Jesus Cristo diz lá em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenhas vida, e tenhas com abundância, não é esta vida mesquinha, que um pequeno e frágil vírus destrói este corpo em poucos minutos, mata este corpo,
Mas Jesus deu a vida eterna para todos aqueles que crê e confessa com a sua boca o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você já fez isso? Se você não fez, um dia esse Espírito que está dentro de você vai receber um corpo eterno. Só que há uma bifurcação depois dessa vida. Céu com Jesus Cristo, o inferno para toda a eternidade, com Satanás e os seus anjos. Escolha. Essa é a primeira fase da volta de Cristo, a primeira fase da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Depois disso, o casamento da besta e do falso profeta. O mundo está se preparando para isso. Ainda hoje estava na casa de alguém, e ele estava falando sobre Emmanuel Macron, lá o presidente da França. Ele vai ser o anticristo, vai ser... Eu não me envolvo com isso, eu não me perco tempo em estar preocupado com isso, o meu tempo é para entender o que a palavra de Deus me ensina, que ela é infinita, e enquanto eu viver aqui, eu vou ter que continuar lendo e aprendendo a palavra de Deus. Mas o casamento da besta e do falso profeta, a besta se refere a Satanás. O falso profeta é um ser humano que vai se unir com Satanás para governar o mundo. Por isso essa pandemia total no mundo. Os governos, os presidentes não sabem o que fazer, não sabem que posição tomar para parar essa avalanche que está vindo aí e não temos condições de parar. Então precisa surgir alguém que pare isto. Então vai ter um casamento aí. Nós temos isto lá em Apocalipse, capítulo 13. Se o irmão quiser ler, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas está lá descrito este decreto de Deus. A união entre a vida espiritual com a vida material. Uma só religião, coisa bonita, tudo bem, dirigida por um homem, segundo ele, que você vai ter que obedecê-lo. Vai surgir este camarada aí. O início do reino de Satanás, a grande tribulação, o ministério das duas testemunhas, em Apocalipse capítulo 11, a segunda oportunidade de salvação para os judeus. O evangelho do reino será pregado, Mateus capítulo 24, versículo 13 a 14. Prisão de Satanás por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20. Cristo desce com a igreja que foi arrebatada, capítulo 19 de Apocalipse. Início do milênio de Cristo, só sim. Seu modernista que não acredita que a igreja não vai passar pela tribulação, que Cristo vai reinar, e esse milênio não aconteceu ainda. Perde tempo aqueles que ficam teimando em querer escrever biografia, filosofia, de que nós já passamos pelo milênio, o milênio já aconteceu. Não aconteceu. Porque vou mostrar aqui pela palavra de Deus, que todas as vezes que Deus agiu com a sua mão poderosa contra o homem, ele sempre procurou resguardar os seus. Os irmãos têm, aí nós vamos ser repetitivos, mas temos aí muitas coisas aí, como uma dos grandes exemplos, o dilúvio. Quantas pessoas tinha fiel a Deus? Quem achou graça aos olhos de Deus? No meio de todo aquele pecado, aquele mundanismo, Gênesis capítulo 6, Noé e sua família. Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus lembrou-se de Noé, diz o texto. Deus lembrou-se de Noé. Então tirou Noé, pôs na arca. A arca é um tipo de Cristo. Guardou para vir o dilúvio. A saída do povo de Deus lá do Egito. Deus destruiu o Egito.
Todos morreram afogados nas águas. Os que sobraram dos piolhos, das rãs, dos mosquitos, dos cafanhotos e toda aquela praga. Deus tirou o seu povo de lá para destruir o inimigo. E assim Deus está preparando para com a igreja de Cristo. A igreja não sofrerá o dano. Leia o que diz Paulo lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus. Isto é bíblica. Eu não estou interpretando nada, estou citando o que a Bíblia está ensinando. Satanás é solto. Começa de novo a batalha contra os remidos. Apocalipse capítulo 8 a 10. Juízo final, trono branco, julgamento final do mundo, segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Aí está um apanhado geral da volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo registrado na palavra de Deus. Não entende quem não quer entender. Não aceita quem não quer aceitar. Não acredita quem não quer acreditar. Porque a verdade está aqui. E quem é que pode mudar esta verdade? Ninguém. Em primeiro lugar, o arrebatamento dos remidos do Senhor, que é a igreja de Cristo. Conservemos vivo, irmãos, esta chama, esta visão em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Há um texto na palavra de Deus, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 e o versículo 12. Olha o que o mundo entende a respeito de tudo isso. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto não é verdade no que o mundo acredita. O mundo pensa que todas as coisas continuam na mesma coisa. É que o cego ele não consegue ver. E quem é cego espiritual não consegue ver o que está acontecendo neste mundo. Não consegue ver a maneira como Deus está agindo neste mundo. Então, por isso que diz, todas as coisas continuam da mesma forma. E aí vem aquela pergunta irônica. Aonde está? Calma. Olha o que ele diz aqui no capítulo 12, no versículo 12, de 2 Pedro 3. Olha o que ele diz aqui no verso 12. Aguardando, apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que é o arrebatamento da igreja, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. O mundo foi destruído a primeira vez com água. Deus fez um pacto com Noé. Não vou mais destruir o mundo com água. Mas fogo. Fogo é um típico de purificação. Quando você vê fogo na palavra de Deus, ela está se referindo a algo que deve ser purificado. E esta terra, este mundo, Deus criou para o mundo. Satanás tomou, porque o homem entregou para Satanás. Mas ele será purificado e volta para ser o palco, o jardim de Deus para com o homem que ele criou. Isto Satanás sabe perfeitamente. Por isso que ele quer dizimar este mundo o que ele puder. Oferecendo falsos profetas, oferecendo falsas doutrinas para prender o homem. E o irmão vê um quadro idêntico a isto, e eu vejo isso aí como uma profecia de Deus. As multidões, as pessoas hoje, eles são medidos pelo que eles têm, não pelos que eles é. Nós não somos medidos por ser um crente, mas se você tem carro bonito, tem muito dinheiro, tem muita saúde, então Deus está abençoando. Não se iluda com isso, porque lembre-se do que falei no início, este corpo é pó e para o pó voltará.
No arrebatamento, os crentes serão transformados. Este corpo vai para o pó e você vai receber um corpo espiritual. Alguém diz que esse corpo vai subir, como pegando um avião e indo para o céu. Isso é ilusão. É que, normalmente, o ser humano, ele fica agarrado com as coisas materiais. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que a inclinação da carne é para a carne, para o mal. Então, a carne, ela quer viver grudada. Este apavoramento de nós morremos, isso que tem assustado a nós, eu posso imaginar aqueles discípulos de Jesus Cristo no meio do mar, o vento contrário, a água subindo, meia-noite, e vamos morrer. Jesus Cristo diz, por que vocês são tão incrédulos? Homens de pequena fé. Por quê? E esta pergunta soa em nossos ouvidos quando vejo crentes apavorados por causa da morte. Meu irmão, se tu fechar os olhos agora, frações de segundo, tu estarás com Cristo no céu. Por que este apavoramento? Por que este medo? Ou então você não tem certeza da vida eterna. Ou então está perdendo teu tempo. Brincando de ser crente, faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu sou consagrado, faz de conta que eu tenho salvação. Mas quando chega a hora da prova, vem a interrogação. E aí? O que eu vou fazer? Tem crente aí que não sai mais nem da cama. Não permite nem que abra a porta. Tudo bem. Não vai pegar o coronavírus. Vai morrer de coluna de quebrada. Né? Vai morrer de amarelão. Não toma mais sol. Será que se nós escaparmos desse vírus, nós não vamos morrer nunca mais? Não? Então vamos tentar escapar. Continuamos. Os crentes serão transformados, a fim de se encontrar com Cristo nas nuvens, para retornarmos na segunda vinda, para reinar com Cristo por 1000 anos. O versículo 18 de 1 Tessalonicenses, que nós lemos, ele nos diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Estejamos, meus amados irmãos, como os nossos olhos fitos nos céus, pois a qualquer momento se dará o grande e maravilhoso acontecimento de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11 que lemos. Calma, meus irmãos, diziam os anjos ali para eles. Calma, os galileus. Vocês que estão vendo este Cristo sendo recebido do céu, ele prometeu lá no Evangelho de João 14. Se eu for, e vocês viram com seus olhos que ele foi. E ele disse o quê? Eu voltarei. Eu voltarei. Você acredita nisto? Você espera isso? Ou está esperando ganhar na loteria para ficar milionário? E ficar mais doido do que você é? Mais besta do que você é? Porque dinheiro não é riqueza. Aí esses que roubaram o país durante todo esse tempo aí de governo, hoje gostaria de ter uma casinha, um carrinho velho, talvez um Fusquinha 1966, para andar por aí, tec, mas ter pelo menos tranquilidade. Estão aí na cadeia, fugindo, correndo, com medo, porque o dinheiro que ele tem não vale. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre aquele camarada de Lucas, capítulo 16. Era milionário. A fortuna dele não serviu para comprar uma gota de água lá no inferno que ele está pedindo até hoje. Então, se riqueza é felicidade, a Bíblia não tem valor nenhum. A vinda de Jesus Cristo a esse mundo foi uma asneira. Não merece nada. Porque se riqueza fosse felicidade, fosse paz, quando Jesus morreu, existia lá os milionários. Roma, com sua pujança,
com seu domínio, dominava o mundo, matava aqueles que queria matar e mataram até o Senhor Jesus Cristo, os romanos que mataram. Este será um dos maiores e mais estarrecedores acontecimentos que o mundo verá. A volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo verá. Quando milhões de verdadeiros crentes serão tomados rumo aos céus de Deus, resultando no dia mais glorioso das suas vidas, das nossas vidas. Será aquele dia, quando as trombetas tocarem, os alicerces do tempo se abalar, este mundo vai balançar. E nós vamos deixar este corpo velho aí, cheio de doença, cheio de feiura, e vamos para o céu de Deus, onde tudo é lindo, tudo é belo, como diz o hino. A noite decisiva, segundo lugar, a noite decisiva. A inquietante pergunta do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 21, versículo 11, diz: peso de Duma, gritam-me, de Seri, guardas, que houve de noite? Guardas, que houve de noite? Isaías capítulo 21, versículo 11, está lá essa pergunta. E nós sabemos que Isaías era o profeta messiânico. E ele estava olhando aqui, além do que iria acontecer, um dia depois do arrebatamento da igreja. Há muitas perguntas sem resposta. Há muitas indagações sem resposta. O que aconteceu? Algo de novo. Mas como a mente do ser humano, irmão, ela é uma mente esquecidíssima. O que acontece hoje, amanhã nós não lembramos mais. Todo ano aqui, dia 31 de dezembro, quando eu prego a mensagem de fim de ano aqui para esta igreja amada, eu digo uma frase aqui que tenho repetido há quase 40 anos aqui nessa igreja. Dos 44 que aqui estou. Quase todo ano eu repito a mesma frase. Agradeça a Deus o ano bom do passado, que você vai sentir saudade dele no próximo ano. Porque este ano que nós vamos receber vai ser pior do que o ano passado. Você imaginava o ano de 2020, como você está passando? Você fez um cálculo? Quais são os seus projetos para este ano que você tinha planejado durante o ano? Cadê seus milionários? Os projetos das vossas empresas para ganhar bilhões de dinheiro este ano? Cadê? Está sendo executado, meu querido? Para com isso. Olha para Jesus. Cristo é a luz. Ele diz lá em João capítulo 8, versículo 12, enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então descansa em Jesus. É melhor do que descansar nos teus milhões, nos teus planos. Então a mente vai esquecer o arrebatamento, vamos continuar. Foi um tsunami que aconteceu, foi um balanço geral no mundo, mas nós vamos continuar, estamos vivos, vamos continuar. Mal sabe o que espera. A respeito do inesperado fato na calada da noite, ilustra a angústia e a perplexidade de um mundo inteiro num dia segundo o arrebatamento da igreja de Cristo. O que houve de noite, dizia o guarda lá na profecia de Isaías. O que aconteceu ontem à noite? Olha que coisa horrorosa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, meus irmãos, destaca-se várias importâncias ilustrativas em relação ao arrebatamento da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Vários acontecimentos. O primeiro dele, Enoque foi arrebatado antes que o julgamento de Deus caísse sobre o povo mau daqueles dias. Deus tirou o seu servo. Isto mostra como Deus
primeiramente, nos envia um aviso profético. Antes, remove o seu justo e, finalmente, executa o seu julgamento. Mais tarde, foi o profeta Elias. Elias foi também tirado deste mundo, arrebatado, antes de Deus pesar a mão sobre aquele povo incrédulo, idólatras e profanos que se esqueceram do Senhor. Foi à meia-noite que Deus libertou Paulo e Silas de uma podrida prisão romana, enquanto eles entoavam louvor perante os demais presos naquela prisão. Atos 16, 25. Orando, louvando e servindo e adorando, dava-se a vida constante dos verdadeiros crentes que crê no arrebatamento de sua igreja. Nossa vida não deve ser uma vida de churumingância, não deve ser uma vida de usúria, de sabor, mas deve ser uma vida satisfatória, uma vida que transmite vida, uma vida que transmite alegria, que olhando para nós, como diz Paulo ali em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como verdadeiros ministros de Cristo. Há tantos pastores, há tantos líderes religiosos aí, que a visão deles é só dinheiro, 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 é um cifrão diante dos seus olhos, roubando desonestamente o povo sofrido deste mundo, que é o povo de Deus, mas um povo vencedor. Sabendo que isto pode acontecer a qualquer instante, ou à meia-noite. Talvez aconteça daqui 3 horas, o arrebatamento da igreja. Tudo está preparado. Tudo está preparado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. O texto diz claramente aqui, vou ler aqui para os irmãos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não fale engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga-o. Ele mostra exatamente a necessidade que temos de ter uma vida que agrada ao Senhor. Em Mateus capítulo 25, versículo 6, nós temos aquela história bonita das 10 virgens. Diz ali, à meia-noite, ouviu-se um clamor: eis que o noivo está chegando. O noivo aqui é Jesus Cristo. As 10 virgens estavam esperando o noivo chegar. Só que 5 delas eram prudentes. E elas alimentaram a sua candeeiro para alumiar a trajetória. Jesus Cristo disse: eu sou a luz, siga-me. E elas esperavam ansiosamente a volta do seu noivo. É a igreja de Cristo esperando, a igreja verdadeira de Cristo esperando o seu noivo para ir para as bodas do Cordeiro. Mas havia 5 imprudentes, 5 chamadas de loucas. Jesus, quando contou essa parábola, ele titulou aquelas moças de louca. Vocês não louca, vocês não se precaveram, vocês não se prepararam. É como a moça que chega o dia do casamento, o vestido não está pronto. Então vai ter que ir para o altar com qualquer roupa, com um chinelo no pé e toda despenteada. É assim que ela se prepara?
Não, anos e anos, tem pessoas aqui que no meio do ano passado me chamaram, casais, e disse, pastor, nós vamos casar. Eu estou pensando que era, não, é em outubro do ano que vem. Em outubro desse ano, nem sei se vai casar, coitadinha, porque no jeito que está, não tem mais casamento, é por vídeo, né? Conferência. Prepara-te, igreja. Foi à meia-noite que todos os primogênitos do Egito foram mortos e o povo de Deus foi libertado do domínio de Faraó. Êxodo capítulo 12, versículo 31 diz, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés, disse, levantai-vos e saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tende dito. Vai embora. O mundo não suporta mais a Jesus Cristo. Não existe mais condições de conviver o Espírito Santo de Deus na sua pureza com um mundo tão impuro, tão demoníaco como esse que nós vivemos. Foi isso que aconteceu também com Ló, lá em Sodoma e Gomorra. De noite, aqueles anjos chegaram para Ló e disse, vamos embora deste lugar. Não olhe para trás, não se conforme. Mas Ló tinha muita riqueza lá em Sodoma. Ele foi um homem bem sucedido, né? Sua fazenda aumentou, o seu gado aumentou, as suas filhas cresceram, se tornaram moças, bonitas, arrumaram namorados, os namorados ficaram lá. Ló foi para Sodoma, porque talvez disse para Abraão ali, olha, eu vou lá falar com aquele povo de Deus, lá, aquele povo são muito mundanos, né, tio? Vamos lá, deixa eu ir para lá, vamos lá. Mas Ló não estava olhando a situação espiritual, ele estava focando no seu crescimento material. É o que o mundo tem se preocupado hoje. A grande preocupação do nosso presidente, e ele tem razão, é o desemprego e a mortandade que vai acontecer quando muitas firmas que já fecharam, que os seus empregados já estão na rua sem emprego, estão vivendo daquelas esmolazinhas de R$600 que o presidente está dando, que ele não precisa roubar, né? Então dá para o povo, e estão vivendo disso. Mas quando acabar, como é que vai ser? Então, o grande foco de todo o mundo não é tanto os que morrem, são aqueles que vão morrer de fome. À meia-noite, Mateus capítulo 24, versículo 35. Diz que Jesus não sabe que hora que vai ser. Ele está esperando a ordem do Pai para vir arrebatar a igreja. Terceiro e último lugar. Há uma pergunta aqui para o amado, para a amada. Para você, meu irmão, minha irmã. Você está preparada para a volta do Senhor Jesus? Pronto? Cristo pode vir agora? A minha casa espiritual está em ordem? A minha vida espiritual está em ordem? Hoje eu disse para alguém, rapaz, você um dia vai estar cara a cara com Jesus Cristo. O profeta Zacarias disse que nós vamos, alguém vai olhar um sinal aqui na palma da mão de Jesus, e ele vai chegar e dizer para você, olha, está vendo minha mão aqui? Está vendo esse sinal? Esse sinal eu recebi nas suas casas, por você, pela sua família, nas tuas ruas. Todo o ser humano vai ver aquele sinal. Todos. Eu e você, e também aqueles que vão para o fogo eterno. Vão sentir que estão indo para o fogo eterno, porque quiseram. Eles trocaram a vida abastarda financeiramente, os prazeres da carne, pelo vitupério de Cristo. Você está preparado? Será um dia de desespero para muitos esposos,
Olha o que diz o Senhor Jesus em Mateus 24, 40 e 42. 40, 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Duas colegas, vizinha, que às vezes se preocupam em fofocar do que de ensinar a palavra de Deus. E aí vem o apelo de Jesus. Vigiais, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não fique escutando esses mentirosos. Recebi outro dia uma irmã apavorada, ligou para nós, para minha esposa, e dizendo, olha, o meu líder religioso recebeu um aviso que dia 14 de maio o mundo vai acabar. Jesus vai vir buscar a sua igreja. 14 agora, já passou, né? É chegar para esse camarada e perguntar, meu irmão, para de pregar mentira. Para de ouvir Satanás e ouve Jesus Cristo. Para de inventar coisas, o povo já não aguenta mais. Mas isso vem desde os faraós. Estava terminando de ler o livro de Neemias hoje, essa semana, e eu estava vendo como Sambalate, Tobias, enganava o povo oferecendo sanduíche. Não sei se daquele tempo tinha mortandela, né? Mas sanduíche para o povo comer, para não ir ajudar os servos de Deus a reconstruir os templos. Enganadores. E eles estão aí. Segundo, o que vai acontecer com muitas religiões? Quem nunca passaram por genuína salvação. O que será de muitos membros de igrejas que vivem uma vida formal, sem se preocupar com o arrebatamento, sem ter certeza da sua salvação? O que vai acontecer com essas pessoas? Apavoramento total. Muitos vão dizer, eu ouvi, é por isso que eu não estou aqui para pregar filosofia, nem coite, nem coisas que enaltecem a vida material, isso é coisa da carne. Isso é coisa não espiritual. Jesus Cristo, eu preguei a última vez aqui, mostrando para vocês que a única coisa que Jesus Cristo tinha neste mundo era uma cruz. Aquela cruz era dele. Foi o que deram para ele. Mas nem um burro ou um cavalo bonito para entrar em Jerusalém ele teve. Ele teve um jumentinho. Um jumentinho. O animal mais humilde que existe, que serve o homem. Há muitos crentes dentro das igrejas, dormindo, vivendo uma vida formal, não está preocupado com o arrebatamento dele e da sua igreja. Vai ser uma vergonha. Se ele é salvo, vai ficar envergonhado diante de Cristo. Vai ficar. Mateus 25, de 1 a 13, aquela história das 10 virgens. Terceiro, muitos crentes que vivem dentro das igrejas com uma vida sem o Espírito Santo, não sejam um crente vazio, não seja um crente de luz apagada. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos, de que igreja? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É como aquele produto que existia antigamente, chamava Denorec. Parecia muito a brilhantina Glostória, que eu usei muito nos meus longos cabelos que eu tinha, que eu era jovem, hoje não tenho mais, graças a Deus, né? Ele parecia muito com aquela brilhantina, mas não era brilhantina. Há muitos crentes que parece, que vive como crente, parece crente, mas não é. Terá uma decepção muito grande. Você que está me ouvindo, por favor, faça uma análise da sua vida espiritual.
Você está pronto para o arrebatamento da igreja? Analise sua vida. O que você fez hoje? Hoje eu dizia para alguém, vamos agradecer a Deus prestando culto ao nosso Deus. Prestando culto. Eu agradeço a Deus, as irmãs que têm sido fiéis nas minhas palestras de quinta-feira de manhã. Parece que o número aumentou. Mas esse culto nós temos eles aqui há mais de 10 anos, mais de 20 anos. Esse culto de quinta-feira, o culto de oração, às 8 horas da manhã, das irmãs. Muitas saudosas passaram por aqui. A irmã Francisca Guimarães, a irmã Maria Miranda, a irmã Geralda, tantas outras irmãs dirigiram esse culto. Hoje não estão mais conosco. E mais ninguém quis assumir esse trabalho. E eu tenho que dirigir. Então, gostei tanto desse culto, mas não passa de 6 pessoas aqui na igreja. Hoje nós temos quase 60 pessoas ouvindo esse culto de manhã. O que está faltando, meus irmãos, para você ser um crente fiel? O que está faltando na sua vida? Olha aí o material imenso, extensivo que eu dei aqui para vocês, dentro da Bíblia, para que você se prepare. Pare de brincar de ser crente. Assuma um compromisso com Deus através da sua igreja. Analise se sua igreja é uma igreja bíblica. Se ela está ensinando a Bíblia ou está mostrando um homem para você ver. Sua pungência, a sua eloquência, o seu vocabulário bonito, que chama atenção para ele. E Jesus Cristo fica lá no canto. A doutrina bíblica fica isso não tem importância nenhuma. Analise e tome uma decisão na sua vida. Peça a Deus perdão pela sua inércia até aqui vivida e seja um crente na expressão da palavra. Que o mundo veja em você a luz que Jesus Cristo é. Que o mundo veja na sua vida uma vida que você pode oferecer para alguém que está no desespero. Ao senhor que está aí apavorado, talvez com um ente querido no hospital, partindo para a eternidade, acorde, meu amigo. Acorde, minha senhora. Jesus está voltando. Tudo isso aí são sinais. Não, o vírus Covid-19 não foi Deus que mandou, não. Isso está no projeto de Deus. Que muitos clamarão, muitos chorarão. Lembra das palavras de Jesus Cristo, quando na via sacra ele estava indo para o Calvário, para o Gólgota, por mim, por você, que aquelas mulheres atrás dele choravam sem nada poder fazer, inclusive a sua mãe, sem nada poder fazer? E ele carregando aquela cruz, era o meu pecado e o seu pecado que ele carregava nas costas. Sabe o que ele disse para aquelas amadas irmãs? Não chore por mim, não. Chore por vocês e por vossos filhos. Chore por vocês e por vossos filhos. Não chore por mim, não. Eu estou cumprindo simplesmente o que eu vim, o que eu desejei fazer, porque eu amo vocês. Eu quero salvar vocês. Eu quero levar vocês para o céu. Não tenha medo da morte, não. Tenha medo de ir para o inferno. Tenha medo de perder a sua alma. Para isso, Jesus Cristo está preterando esse dia da volta dele. Muitos dizendo, não vai acontecer, não vai acontecer. Você viu lá o apóstolo Pedro falando isso? Porque querem duvidar da palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, tenha medo, não da morte. Porque a morte foi vencida. Paulo descreve no seu cântico ali maravilhoso, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58, quando ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está o inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo tragou essa morte. E Ele quer te dar a vida eterna. Oremos. Nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, peço, meu Pai, que esta palavra possa ter sido alcançada
através daqueles, ó Pai, que estão sedentos por ela. Prepara a tua igreja, meu Deus, para o grande e desejável dia do arrebatamento, aonde deixaremos este mundo, mundo de imoralidade, mundo de sexualidade, mundo de mentira, de traição, de falsificação, de coisa que parece, mas não é. Ó meu Deus, este mundo que já não suporta mais ouvir a tua palavra, e o teu Santo Espírito geme como nós gememos por tantos que sofrem. Meu Deus, salva aqueles que ainda têm uma fagulha de esperança de vida. Dás vida àqueles que estão morrendo neste momento, mas não essa vida material, e sim a vida eterna. Eu sei, meu Deus, que nós, como seres humanos, queremos a vida material, mas o teu Santo Espírito se preocupa com a vida espiritual. Ajuda a tua igreja, meu Deus, que seja uma igreja que esteja focando na eternidade e no arrebatamento da mesma. Eu te peço, meu Deus, se neste momento alguém ouviu a sua palavra e está disposto a entregar a sua alma a Jesus Cristo, que neste momento, Pai, essa pessoa se coloque de joelho na frente dessa televisão, que é um recurso que estamos tendo para levar a tua palavra a esses amados. E ele confesse que é um pecador e que aceita Jesus como seu Salvador e acredita, ó Deus, no poder do sangue de Cristo para lavar o seu pecado e o purificar. Salva esta alma neste momento. Escreve no livro da vida. Eu te peço também por aquele crente fraco, aquele crente que não tem reconhecido o grande amor de Cristo, não está preparado para a volta, para o arrebatamento da igreja, que neste momento, meu Deus, haja uma transformação nesta vida. Eu peço encarecidamente em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e com todo Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Ao som da nossa mini orquestra, está encerrado o culto.